Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma Polêmicas no Flu. André e Diniz na seleção. Eu vou colocar André e Diniz, mas você está entendendo. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Aliás, uma coisa interessante sobre isso tudo é que o André pode acabar na seleção, então mais polêmicas aí, então é tudo junto e separado ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos falar sobre essas polêmicas todas que estão realmente colocando na cabeça das pessoas, sobre o que eu acho, da minha visão e por aí vai. A gente tem que saber, a gente tem que entender que o André ele participou do jogo contra o Argentino Júnior com duas polêmicas. A primeira polêmica foi o caso do pênalti e a segunda polêmica foi do caso do talvez o vermelho direto. E bom, sai o áudio do VAR e os dois realmente o juiz em questão não considerou nenhum dos dois. Então, a gente já pode colocar aí que o juiz é tendencioso? Não, né? Então vamos lá, o áudio do VAR, o juiz junto com o VAR falaram que não houve nada de realmente excepcional nos dois lances. Mas é claro dizer que é interessante que o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor tá sendo muito interessante sobre isso, porque ele tá realmente mostrando a hipocrisia das pessoas e tá sendo maravilhoso. Dito isso, vamos lá. O caso 1, pênalti. Foi pênalti pro Argentino Júnior? E bom, as pessoas que alegam, eu vou falar com você, as pessoas que alegam que foi pênalti, na minha concepção não sabem o conceito de enroscada, que é quando você se enrosca com outro jogador, não sei por que motivo. Sabe, o jogador tá indo para um lado, o outro jogador tá indo colidindo, se enrosca, e aí no final da história, claro que sobra uma levantada de camisa, claro que sobra um monte de coisa, então os dois estavam enroscados. Ou seja, era uma falta dos dois. Entendeu? É isso que as pessoas não olham, assim. As pessoas que analisam aquele lance, analisam pelo lance do jogador do Argentino Júnior, mas não analisa pela situação do André. Diversas vezes, a gente já comentou, diversas vezes foi comentado isso. Quantas vezes falavam que o Pelé se utilizava disso para tentar realmente ganhar mais espaço, enroscando nas pessoas e tentando sair delas com isso. Isso é normal, então um lance que na minha concepção é normal. O cartão vermelho direto. Bom, ele levanta muito o pé vai até na cabeça, só que você vê que, novamente, se eu falei do primeiro lance sobre um enroscamento, no segundo lance você teve duas situações simultâneas. A primeira é o cara colocar a cabeça muito abaixo do normal, e a segunda é o André colocar o seu pé muito acima do normal. Ué, você queria que não acontecesse nada? É impossível. Eu acho que para cartão amarelo tá de bom tamanho. Porque a cabeça não tem culpa, mas o pé tem. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, é aquela questão. Se fosse o pé alto pelo pé alto e a cabeça direitinho, vermelho. Vermelho direto na minha concepção. Agora, essas duas ações simultâneas é completamente diferente. Sabe, o futebol brasileiro e cartões amarelos, vermelhos e pênaltis é muito caso a caso. Eu mostrei dois casos completamente diferentes. Pode iniciar da mesma maneira, com o pé alto, mas um caso você tem uma ação acontecendo e o outro caso você não tem uma ação acontecendo. E você não tem uma ação acontecendo, é vermelho. Dito isso, ampliando o debate, minha visão sobre as pessoas que dizem sobre isso. Na minha concepção, não olharam bem. São todas
são todas que continuam sendo falando ali só por ser rivalidade. E eu não tô ali próximo da rivalidade. A grande questão aqui é justamente afirmar que não houve pênalti, não houve vermelho. E na minha concepção, nada tem de problema com o André. Mas para os rivais sempre vai ter motivo de discussão. E uma coisa interessante, o Fluminense, mesmo não tendo dinheiro, porque se você pegar os 4 grandes do Rio, nenhum clube, nenhum dos outros 3 tem menos dinheiro, e até mesmo no seu próprio time tem menos dinheiro do que o Fluminense. O Fluminense é o time mais pobre dos 4 grandes do Rio. Você tem noção que até o Vasco, que estava em 20º lugar, mesmo com aquele time, o time deles era mais caro do que o nosso? É isso que está trazendo essa situação toda. É isso que está trazendo todo esse problema. Porque time pobre não pode ganhar. Entendeu? Por isso que a gente fala que a gente é resistência. É importante, né? Novamente, né? Existe uma coisa chamada preconceito cultural. E até mesmo preconceito socioeconômico. É o que a gente está sofrendo sempre. A gente já tinha o preconceito por sexualidade, porque era o nosso era o time de... Aí depois a gente sofre preconceito racial, porque ignora os nossos pretos. Aí a gente somou agora o preconceito socioeconômico e o preconceito cultural. Maravilhoso. É assim que as torcidas estão querendo fazer um bom futebol. Dito isso, antes de a gente falar sobre o segundo tema, se inscreve no canal, faça o triplo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, vamos falar mais sobre outra polêmica. E a gente está falando de Diniz na seleção, né? Sempre. E muitas pessoas falaram assim, mas o futebol do Diniz hoje está muito ruim. Ué, depois que o Diniz foi para a seleção, a gente só venceu ou empatou. A gente não tá mais perdendo. Aliás, até no jogo do Fla-Flu, que todo mundo tá esperando muito, mesmo que a torcida fosse inteiramente flamenguista, porque eu vi muito flamenguista, o Fluminense dominou o jogo. Como já dizia o React Rubro Negro. Os dois lá, meu colega meu. Então, só pra você ter uma noção. E aí, claro, né, que pelo Diniz só empatar ou ganhar, a narrativa só aumenta. Porque tá sendo favorecido pela arbitragem, por conta de ser técnico da seleção. O Fluminense vai ganhar tudo agora porque está sendo beneficiado com a seleção. A própria CBF falou que estava preocupada com a situação do Diniz. Cada vez mais vai aumentar. O que eu oriento para vocês como psicólogo é: não caiam nessa. Só escuta e esquece. E a última situação, vamos ampliar o debate: o que mudou de antes e depois da seleção? É uma coisa interessante falar. E o que mudou foi justamente a volta dos jogadores lesionados. O Keno estava lesionado, voltou mais ou menos, mas voltou. Você tem ali o próprio Marcelo, que estava lesionado por muito tempo, mas voltou bem. Você tem ali vários outros jogadores, né? O próprio Martinelli, que também estava lesionado por um tempo. Você tem ali o próprio Ganso, que também se lesionou, mas está voltando tranquilo. E também as agentes de contratações. Então tudo isso daí mudou para o Fluminense. Realmente, essa volta desses jogadores lesionados com mais essa vontade de ganhar deles mudou o time. E eu acho também que a seleção também ajudou muito o time do Fluminense, porque, eu não tô aqui só sendo treinado pelo um técnico qualquer, eu estou sendo treinado pelo técnico da seleção brasileira. E olha, a seleção brasileira vai dar trabalho, hein? Como já dizia o vascaíno fanático.
Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o roteiro pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, salve sons tricolores.